Pessoal, vamos à nossa parte 2 agora da disciplina e parte final desta primeira aula, parte 2 da disciplina, não, parte 2 desta aula da disciplina, uh, onde vamos caracterizar melhor o SAD e as nuances, componentes, etc., envolvidos no SAD. Tá? Bom, deixa eu só dar uma ajeitadinha na minha câmera. Mais ou menos, mais ou menos. Então vamos lá, pessoal. Um sistema de suporte à tomada de decisão, ou Decision Support Systems, ou DSS no inglês, enfim, o nosso famoso SAD. Né? Como a gente já viu numa ilustração anterior, mas não deixei tanto focado, tá? É um sistema no qual há interação, obviamente, com o usuário, porque em algum momento esse sistema ele vai ter que interagir, vai ter que apresentar um resultado para o usuário, um relatório e etc. E o usuário, bem como vai também fazer alguma inserção de dado, que tipo de consulta que ele quer fazer, de relatório que ele obter ou de suporte que ele quer obter. Então é um sistema iterativo. Tá? Tá? E o objetivo, né, do SAD, tá, é de fato transformar que a gente vê os dados em informações ou conhecimento útil aos tomadores de decisões, e isso vai ser feito por meio do uso de modelos matemáticos. Dentro de matemática também já envolve o estatística, porque a estatística faz matemática, tá? Para ajudar os tomadores de decisão a ter algum suporte ou algum embasamento para tomar uma decisão complexa. Tá? E mais uma observaçãozinha, tá? Eles são um componente básico, tá? Por si só eles podem atuar como um sistema, mas eles funcionam também, se a gente pegar o BI, o Business Intelligence, está naquele último nível estratégico de algumas pirâmides, né? A gente viu que eles podem atuar em diversos níveis, mas pensando no nível mais estratégico, ele é um componente importante, portanto, desse componente, desse nível, ou sistema mais superior, ou nos níveis mais altos da organização, que é o Business Intelligence, tá? Aproveitar o gancho de Business Intelligence, a gente já viu algumas, não aconteceu comigo, mas com outros professores que já deram essa disciplina, comentaram no sentido, por que você não ensina a utilizar o Power BI, que é um sistema de Business Intelligence e tem o SAD dentro dele? Por que você não ensina a utilizar um sistema X, Y, Z e etc, tá? Bom, vamos lá, qual é a ideia por trás? Uma, que isso daqui é uma disciplina teórica, então tem a parte da teoria importante. Outra, que mesmo que você vá fazer uso, e a gente vai fazer uso já de coisas prontas, não necessariamente no Power BI e etc, mas de coisas prontas, essas coisas prontas, elas têm parâmetros, tá? Então é importante você saber qual que é o funcionamento do algoritmo para saber como definir os parâmetros desses algoritmos. Nem sempre o valor padrão que está ali disposto na ferramenta vai ser útil para você extrair algum tipo de conhecimento útil para gerar algum tipo de modelo. Tá? Então é importante saber o funcionamento do algoritmo. Uma vez que você sabe o funcionamento do algoritmo, é só procurar ele em qualquer ferramenta que você vai saber como utilizá-lo. Tá? Então a gente não fica atrelado a uma única ferramenta. Tá? Bom, então, retomando, tá? A gente vai considerar que o SAD ele vai poder atuar em qualquer nível da organização, desde o operacional até o estratégico, tá? Mas a gente viu que alguns autores não consideram isso. A gente já falei no último vídeo que a gente vai considerar, tá? E aí ele pode suportar desde decisões estratégicas, que são aquelas decisões que afetam toda ou boa parte da organização, tá? Geralmente elas condizem com os objetivos gerais da organização e que são tomadas nos níveis mais altos da organização. Só fazendo uma retomada para a FTI, que é o requisito ou pré-requisito dessa disciplina. Aí a gente tem as decisões táticas, tá? Atuação em um nível um pouco menor, tá? Normalmente prazo mais curto, normalmente aquelas decisões mais alto nível são de maior prazo, tá? Então conforme a gente vai descendo, os prazos vão ficando menores e vão afetando partes mais específicas da organização, tá? Nesse caso, não são tomados pelos gerentes mais altos, diretores, são
gerentes de nível intermediário, e a gente também vai ter as decisões operacionais, tá? Que já são aí específicas de setores, estão lá naqueles níveis mais baixos da pirâmide da organização, também já são tomadas aí por gerentes de níveis mais baixos, tá? Bom, basicamente, tá? A gente vai fazer uso aqui dentro da disciplina de suporte à tomada de decisão, tá? De algoritmos, tá? Que irão gerar padrões ou obter padrões, tanto para fazer predições, tá? A gente já viu a utilidade das predições, prever qual que vai ser o valor da ação, o valor da gasolina, se vai prever se eu devo, se vai aumentar a demanda pelo meu produto, se vai aumentar a demanda por consumo de energia elétrica, no caso de uma energia elétrica, enfim, prever algum valor ou para descrever padrões de clientes, padrões de comportamento de compra e etc. E tudo isso vai ser embasado ou vai ser feito por meio da utilização de modelos, tá? Matemáticos / modelos de aprendizado de máquina / reconhecimento de padrão, que tem essas nomenclaturas diferentes, mas no final todos eles visam extrair padrões de conjuntos de dados, tá? Que eu coloquei alguns exemplos, tá? Então, dentro dos modelos, tá? A gente vai focar, que foi passado na aula 1, em modelos preditivos e descritivos, tá? Preditiva para fazer previsão, tá? E essa previsão eu posso fazer, tá? Eu posso prever tanto um valor numérico quanto um valor discreto, tá? Quando eu for prever um valor discreto, por exemplo, empresto ou não dinheiro para esse valor de cliente, tá? Emprestar, não emprestar, tá? Esse cliente vai deixar a minha empresa ou não vai deixar? Então, é deixar e não deixar. São esses valores que eu quero prever. Então, eu estou prevendo um conjunto finito de valores bem definidos, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter uma tarefa de classificação. É uma tarefa de prever, ou seja, uma tarefa preditiva, mas eu quero prever um valor discreto. Então, nesse caso, a gente tem a classificação, tá? Se eu quiser prever um valor numérico, então, tipo, dado o meu consumo, qual que vai ser o custo de produção, o dado que eu quero produzir X, qual que vai ser o meu custo de produção, esse custo é um valor numérico, tá? Ou, dada a série histórica de consumo de energia, qual que vai ser o consumo, o valor do consumo, tá? De energia elétrica no próximo mês. Então, não é discreto, né? Vai ter consumo ou não vai. Eu quero saber o valor ali do consumo, tá? E esse valor, ele pode variar dentro do intervalo de valores reais ou inteiros, enfim, mas tanto real como inteiro são conjuntos infinitos, ou seja, eu posso prever infinitas possibilidades. Então, nessa situação que eu quero prever um valor numérico, teremos uma tarefa de regressão, tá? Ou a atividade que a gente vai desenvolver é uma atividade de regressão. Então, classificação para quando eu for prever valores discretos e regressão para quando eu for prever valores numéricos, tá? Então, isso vai diferenciar as duas, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma série temporal com uma série de valores numéricos, dado o próximo período da série, qual que vai ser o valor, nesse caso aqui, de vendas, tá? Em milhares de litros que eu vou ter, eu quero prever o valor. Então, nós vamos estudar algoritmos para fazer esta previsão, no caso da regressão. E no caso da classificação, né, se eu quero, por exemplo, desejo investir ou não no novo parceiro comercial, emprestar dinheiro ou não para esse cliente, sim ou não, vai, não vai, etc. Valores discretos. Então, nós temos a tarefa de classificação, tá? Nós temos também os modelos descritivos, tá? No qual a gente tenta pegar um conjunto de dados e descrever os padrões ali presentes no consumo de dados, tá? Lembrando, que eu acho que eu pulei, e peço perdão por isso, tá? Que quando a gente está trabalhando com as tarefas preditivas ou com modelos preditivos, o nosso conjunto de dados, tá? Ele deve ter um negócio que a gente chama de atributo alvo ou rótulo, tá? O que seria esse atributo alvo ou rótulo? É justamente aquilo que eu quero prever, tá? Então, por exemplo, se eu quero prever qual que vai ser o meu custo de produção, eu tenho que ter uma série de dados históricos em que eu tenho a quantidade que eu produzi e o meu custo de produção. Então, quantidade, custo, quantidade, custo. Então, o custo de produção, que é esta variável que eu quero
prever, ela tem que estar presente no meu conjunto de dados, tá? Para que eu possa gerar um modelo matemático que, dado, tá, a minha quantidade produzida, ele vai saber prever ou vai fazer um mapeamento para o custo de produção correspondente. Tá? Se eu quero emprestar ou não dinheiro para o cliente, então tem que ter os dados do cliente e se aquele cliente me pagou ou não pagou. Para eu aprender um modelo que, dadas as características do novo cliente, ele vai saber fazer esse mapeamento para o pagou ou para o não pagou, de acordo com, obviamente, com as características. Tá? Então, sempre que eu quero fazer uma tarefa preditiva, eu tenho que ter esse atributo alvo, tá? Tem que ter esse valor daquilo, aquele atributo que eu vou querer prever presente no meu conjunto de dados, tá? Que vai ser analisado por este modelo matemático. Tá? Somente por meio disso eu consigo fazer a predição, fazer esse mapeamento. Tá? Já nas tarefas descritivas, eu não preciso ter esse atributo alvo. Então, simplesmente tem lá um conjunto de clientes, padrões de compra, etc. Não necessariamente quais foram as compras que o meu cliente fez. Não preciso ter um atributo a mais ali falando esse cliente X, ele paga ou ele não paga, esse padrão de compra aqui, ter algum rótulo, algum descritor, enfim. Não preciso nada disso. Eu vou ter meus dados livres, leves e soltos ali. E aí o nosso modelo matemático, ele vai analisar esse conjunto de dados e vai tentar procurar por regularidades, similaridades, padrões nesse conjunto de dados. Então, por exemplo, se eu tiver um conjunto de clientes lá com os dados do meu cliente, qual que é a sua idade, qual que é a sua renda, escolaridade, enfim, algum tipo de gosto pessoal, a gente pode pegar esse conjunto de dados, tá? E separar esse conjunto de dados em grupos de clientes. Tá? De forma que os clientes dentro do mesmo grupo, eles tenham atributos ou tenham perfis semelhantes e clientes dentro de grupos diferentes tenham perfis diferentes. Tá? Para que eu poderia utilizar isso daí? Por exemplo, para fazer um marketing segmentado, que ele fala, um marketing direcionado, um marketing específico para determinados grupos de clientes. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero vender uma Tiguan, o carro que me veio na cabeça, uma Tiguan da Volkswagen, tá? Só que se eu for tentar vender esse Tiguan da Volkswagen, eu não vou mandar num panfletinho ali, branco e preto, etc., com papel de má qualidade, enfim, eu quero descobrir qual que é o grupo de clientes que eu posso mandar esse perfil, de forma que eu posso fazer uma brochura, vamos dizer, um caderninho, uma propaganda, ou mesmo por telemarketing, se quiser usar telemarketing, tá? Para ligar para esse grupo de clientes específico, que pode estar mais tendencioso a comprar a Tiguan, tá? Então, o cara que quer vender a Tiguan, ele não vai ligar para mim, tá? Que eu tô no grupo dos ralé ali, tá? Ele vai ligar para um outro grupo de clientes ali, bem definido, com perfil provavelmente que tenha maior renda, etc., que vai estar mais propenso a aceitar aquela propaganda, tá? E outra, por exemplo, se eu tenho os grupos de clientes, tá? Eu posso fazer uma recomendação. Então, por exemplo, se eu tô na Netflix, tá? E eu tenho um grupo de pessoas de perfil muito semelhante, tá? Então, tem lá pessoas já adolescentes, com idade de tanto a tanto, que não trabalham, que tem pais divorciados, enfim, se tivesse esse tipo de informação na base de dados, estou chutando, tá? Mas enfim. Bom, se algumas pessoas daquele grupo estão assistindo determinadas séries e filmes, bom, provavelmente as outras pessoas do grupo que têm o mesmo perfil, pode ser que também tenham a assistir ou que aceitariam assistir aquele tipo de série. Então, posso fazer uma recomendação com base nisso. Tá? Então, essa seria a ideia de tentar gerar um modelo descritivo, ou seja, descrever quais são os grupos de pessoas e quem está em cada grupo no meu conjunto de dados. Tá? Uma outra tarefa descritiva que a gente vai ver é a análise de associação, né? Que a gente descobre quais são os padrões de compra. Então, no exercício, a gente faz um exemplo bem simples, com uma base bem simples de mercado. A gente descobre, quem compra leite também compra pão, quem compra manteiga também compra pão, etc. E você sabe quais são as tendências, vamos dizer assim, dado que um cliente também compra um produto, qual o outro produto que ele tende a comprar junto, e aí você pode fazer promoção para aliviar estoque, você pode aproximar esses produtos na prateleira, ou ainda você pode fazer aquelas famosas recomendações no site, né? Por exemplo,
aqui eu estava procurando um livro na Amazon de inteligência artificial, e aí tem lá, frequentemente comprado juntos, o livro de redes neurais do Reikin, aqui também bem famosinho para fazer venda casada, né? Ou uma série de outros livros que os clientes que compraram esse livro também compraram aqui, tá? Mas para saber ou para extrair esse tipo de informação, tá? A gente tem um mecanismo chamado de análise de associação. Aí você fala, mas é só contar quantas vezes os livros foram comprados junto, tá? Nem sempre só o contar vai te dar um resultado desejável. A gente vai te mostrar o porquê disso, tá? E além do que, só contar, dependendo de como você fizer, vai ser inviável computacionalmente. Então a gente vai aprender mecanismos computacionalmente eficientes para fazer isso daí e mecanismos para evitar que você obtenha associações espúrias analisando esse conjunto de dados. Tá? E a gente tem também modelos de otimização e simulação. Tá? Eu deixei aqui específico nessa aula, mas eu não coloquei na ementa da disciplina, tá? Porque de acordo com os cálculos que eu fiz, não daria tempo de passar modelos de otimização. E eu já passei modelo de otimização para quem fez IA esse ano. Tá? Mas, de qualquer forma, sobrando tempo, eu vou colocar isso, eu passo isso na disciplina, se eu ver que o ritmo da disciplina tá bom, tá? Mas, de qualquer forma, eu deixei a definição aqui, tá? Qual que é o objetivo da otimização? Tá aqui que vem na cabeça otimizar, pegar um processo e tornar ele o mais ótimo possível. Esse ótimo depende de acordo com o seu objetivo, se é diminuir custo, maximizar lucro, enfim, tá? Mas aí, em algumas situações, a gente pode ter problemas muito complexos, tá? De forma que a gente consiga obter uma solução de maneira manual. Tá? Então, por exemplo, eu quero abrir uma nova empresa. Beleza, onde que eu vou abrir essa empresa? Depende, se eu for considerar que eu vou exportar o produto dessa empresa, eu tenho que considerar a distância dela para um porto. Aí você fala, então abre na cidade que tem um porto. Mas às vezes o terreno na cidade pode ser muito caro, o imposto pode ser mais caro, a mão de obra pode ser mais cara, e etc. Então, beleza, eu minimizei a distância com o porto, aumentei uma série de outros custos. Então, talvez seja interessante eu ficar um pouquinho mais distante do porto, de forma que eu tenha uma melhoria, algum incentivo fiscal, etc., em termos de outros custos, tá? Então, acaba que o problema ele pode ser não tão simples assim, pode ser um problema até complexo. Tá? Um exemplo que eu fiz na disciplina de IA é uma empresa que queria fazer uma convenção, tá? Então tinha vendedores de vários lugares do país, tá? Cada qual ela precisava pagar uma passagem, tá? E o valor da passagem ele varia de acordo com a hora do dia, e também precisava maximizar ou diminuir o custo com táxi. Então era legal que eles chegassem mais ou menos no mesmo horário dentro no aeroporto, e que eles pudessem ir de van, por exemplo, para economizar o táxi e tal. Então perceba que tem o custo da passagem que eu quero diminuir, tá? Mas se eu fizer todo mundo chegar no mesmo horário, pode ser que naquele horário a passagem seja maior, pode ser que na hora deles ir embora também o custo seja maior, então compensa deixar eles no hotel e mandar no outro dia de manhã. Ou seja, tem uma cacetada de coisas aí para pensar e para se analisar, tá? E de forma que eu tenho que obter qual que é a melhor solução para esse problema, ou qual que é uma boa solução para esse problema, tá? Então fazer essa análise manual não dá muito certo. Então a gente pode fazer uso desses algoritmos para tentar obter a melhor solução nesses casos. Então são os algoritmos, ou modelos de otimização, tá? Então, que eu coloquei exemplo, né, da cidade que abre uma filial, etc. Inclusive, teve um problema legal de uma entrevista de emprego com um colega que estava falando para mim, que envolvia modelo de otimização. Era um problema real, a empresa foi contratada para isso. Que uma empresa queria abrir um novo posto de gasolina, tá? E aí a pergunta que a empresa fez, o que ela queria, a solução onde que eu abro esse posto dentro da cidade, né? Então eles tiveram que analisar vários fatores, tipo qual que é a distância para maximizar a distância para outros postos de gasolina. Só que aí você fala, se eu quero minimizar, eu abro lá no meio de um bairro, lá na PQP da cidade, que aí eu estou maximizando a distância. Não, mas você também tem que considerar o fluxo de carro. Além de maximizar a distância, naquele ponto ali passa muito carro para o pessoal ver o posto e querer abastecer ali. Então já não adianta ser só no lugar mais longe. Eu tenho que reduzir um pouco a distância, mas aumentar o fluxo de carro. Então tem algumas
coisas ali que eles foram considerando também. Não pode ter posto dentro próximo, dentro da mesma rede, pode ter de concorrente, mas não da mesma rede, e etc. Então são algumas variáveis ali que você tem que analisar e que são difíceis de fazer isso de maneira manual, então tem os sistemas de otimização, tá? Aí também um outro exemplo aqui de produção, tá? Onde o problema é, precisamos aumentar a produção em X% até o final do mês, que compensa eu contratar mais funcionário, eu pagar hora extra, enfim, mas, né, pagando hora extra, dependendo do que você vai ter, tem uns encargos trabalhistas a mais, mas também se eu contratar, eu não vou precisar pagar o valor a mais da hora extra, que hora extra você tem que pagar a mais, né, então eu teria o desconto de pagar hora extra, mas eu tenho o custo de treinamento desses caras também, então tem uma série de problemas que podem ser tratados aqui por modelos de otimização, tá? Bom, como resultado dos modelos que nós iremos empregar, tá? Vou fazer o seguinte, pessoal, eu estou tendendo fazer vídeos de no máximo 20 a 25 minutos, tá? Até para trabalhar no esquema Pomodoro de produtividade, você assiste 20 minutos, dá um descansinho de 5, ou 25, né? 25 minutos, dá um descansinho de 5, e eu vou fazendo isso para não ficar muito pesado, tá? Então eu vou dar continuidade nesse vídeo, ou nesta aula, no próximo vídeo.